Abençoe nossos pastores, pastoras, estão aqui na catedral em mais um devocional. Cumprimentar vocês que estão nos acompanhando através desta gravação, qualquer lugar do Brasil que você estiver assistindo, a unção de Deus que está sendo liberada aqui, está alcançando você também, tá bom? Fiquem conosco. Estamos contando hoje com a presença do bispo Antônio Carlos Palaroni, que sempre está conosco, nosso diretor administrativo e bispo da Baixada Santista e do Brasil, pastor Sentique, homem de oração. Toda manhã nós estamos juntos aqui, né, mencionando os dois irmãos da diretoria, tantos outros pastores e pastoras, que os irmãos de casa podem acompanhar, tá bom? Nós começamos aqui, irmãos, vocês sabem, e comunicando aos irmãos que nos assistem, leitura e debate aberto, compartilhamento do livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos é o livro dos feitos do Espírito Santo na instrumentalidade dos apóstolos. E nós dissemos aos irmãos, queremos repetir, que o livro de Atos, ele não foi concluído, ele não tem uma conclusão, ele não tem um fechamento. Entende-se que ele continua aberto, porque nós da igreja do século 21 estamos escrevendo o 29º capítulo de Atos. Aleluia! Por outro lado, é um livro histórico, que relata os primeiros 60 anos da igreja primitiva. E quem escreveu foi o doutor Lucas. Então, esse livro é muito precioso. Em outros lugares do Brasil, muitos pastores já fizeram o estudo, verso por verso, de Atos, sobre o tema Explosão Atos. E nós vamos aqui também em Brasília, e você de qualquer outro lugar. Acompanhe, Deus vai trazer revelações e vai tocar e vai incendiar os nossos corações para vivermos o que a igreja dos primeiros anos viveram, porque o Espírito Santo não mudou. Nós é que às vezes mudamos, mas Ele está nos trazendo para o centro da boa, agradável e perfeita vontade. E nós vamos lá. Amém? Amém. Então vamos lá. Bom, irmãos, nós fomos até o verso 5, né? Apenas capítulo 1, do verso 1 ao 5. E nós vamos prosseguir, então, hoje, a partir do verso 6. Vamos fazer uma leitura, um rodízio de leitura, pelo menos até o 14. Tá bom? Vamos lá, então. Eu inicio, o bispo Palaroni prossegue, pastor Sentique, e assim sucessivamente. E depois nós vamos pensar daqui alguns versos e compartilhar com os irmãos e abrir para que você também possa compartilhar aquilo que o Espírito Santo te revelar, te mostrar. Vamos fazer hoje de uma forma bem participativa, é muito bom isso. Ascensão de Jesus, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 9. Na sequência já passa o microfone, ok, irmãos? E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos.
E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Verso 12. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. 13. Entrando, né? E entrando, subiram. Eu não estou chegando direito aqui. Que é o problema do óculos. Passa para a irmã que ela lê, vai. Isso, quando tiver alguma dificuldade, tá, irmão. Depois você faz, não há problema. Vai. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bem. Vamos parar aí no 14º. Irmãos, interessante o verso 6, não é? Você vê que no 5, o Senhor Jesus falou sobre a promessa do Pai, sobre o batismo com o Espírito, destacamos bem isso na nossa última reflexão aqui no livro de Atos. E agora o Senhor, no verso 6, os apóstolos fazem uma pergunta. Eles tinham uma expectativa, e era a expectativa dos judeus, e continua sendo até hoje, dos judeus tradicionais, porque para eles o Messias não veio, né? Não reconhecem o Senhor Jesus como Messias, nos moldes que eles imaginavam. Então aqui, mesmo eles tendo caminhado com Jesus 3 anos e meio, e agora Jesus ressurreto, eles então estavam ainda com a mente voltada para a restauração do reino político, econômico, social de Israel. Que nessa época toda a Palestina estava subjugada pelo Império Romano. Então estava na cabeça deles. Então quando Jesus fala do poder do Espírito, batismo com o Espírito, eles perguntaram o quê? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam puxando aqui para um assunto escatológico. Da escatologia é muito importante, profundo, mas é muito polêmico, e cada coisa vai acontecer no seu devido tempo. Então Jesus interrompe eles. Vocês perceberam? Olha o 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus tira o foco do assunto escatológico, do futuro, e chama a atenção, Bispo Palaroni, para o presente no verso 8. Olha que coisa profunda que vem no verso 8, que Jesus estava chamando a atenção para a necessidade do aqui e agora. Tempos, épocas, estações futuras pertencem ao Senhor. Capítulo 2 de Daniel tem um texto lindo e poderoso. É o Senhor que muda épocas, tempos e estações. Ele chamou a atenção para 2 coisas: poder do Espírito e o consequente evangelismo. Bispo Palaroni, olha aí o 8 para nós. Contudo, quando ele diz: recebereis o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até
os confins da terra. O que chama a atenção, apóstolo e demais irmãos, é que Jesus, no versículo 5, voltando lá, como o Senhor disse, houve um despertamento, não é? Quando ele diz que e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando o Senhor estava compartilhando, me trouxe aqui logo a lembrança, o texto lá de Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu acredito que o coração deles se remeteram a Joel 2, 28, até a dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, eu posso conjecturar aqui que eles pensaram, pronto, chegou o tempo. A redenção chegou. O reino vai ser estabelecido. Mas acontece que Jesus estava em outro plano. Jesus não estava ainda no plano da restauração, não é, de Israel. Vai acontecer lá no milênio. Que vai acontecer lá no milênio, bem à frente. Mas a opressão que eles estavam vivendo, as dificuldades que eles estavam passando sob o domínio do Império Romano, sempre quando a igreja ela sofre algum tipo de tribulação, de perseguição, algum tipo de dificuldade, a expectativa dela é o de cumprimento de uma promessa, né, para hoje, para agora, já. Então, vamos estabelecer o reino, vamos colocar os romanos para fora, e Israel vai voltar ao controle de tudo. O modelo de Davi, né? O modelo de Davi. Era a expectativa. Era a expectativa, mas Jesus falou, não, calma, gente. Não é ainda a redenção de Israel. Não é ainda a redenção de Israel. Mas vocês vão receber o Espírito Santo. Mas não na medida para os israelitas. Vocês vão receber a unção do Espírito Santo para serem minhas testemunhas a partir de Israel para todo o mundo. Então, enquanto a visão deles ainda estava uma visão geograficamente voltada para dentro, Jesus estava falando de uma visão de unção do Espírito para fora. Até hoje, apóstolo, a gente fazendo assim uma comparação, a igreja, ela mergulha muito nas águas do Espírito para dentro. Não é? Aquele momento glorioso, naquele momento de um culto que marca a nossa vida, aquele mergulho profundo, né, no Espírito, e nós ficamos só nesse ambiente. Ao passo que Jesus está dizendo que esse ambiente, ele é provocado, ele existe, esse derramamento, mas o alvo é o que está lá fora. Então, era de Jerusalém para Israel, Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Né? Então, não seria uma água parada, seria uma água corrente. Então, a igreja hoje, ela precisa estar muito atenta quanto a isso. Por que somos cheios do Espírito Santo? Por que transbordamos com o Espírito Santo? Por que temos revelação do Espírito Santo? Obviamente que nós somos edificados com isso, mas o alvo maior é Ele estar em nós para agir através de nós. Para mim, o grande entendimento de Atos é esse. Ele em nós para agir através de nós, apóstolo. Maravilha. Glória a Deus, irmãos. Quem já recebeu poder aí? Levante a mão. Tem poder aí? Poder. Com propósito. Apóstolo. Sim, vamos lá. Esse verso 8, ele Pastor Assentique. Esse verso 8, ele é muito interessante. Fala no microfone que está gravando. Obrigado. Esse verso 8, ele é muito interessante, porque até então, ele estava sob o impacto do rei Jesus sobre a face da terra. Jesus havia morrido, ressuscitado, então ele estava ali, eles achavam que ali estava sendo estabelecido o reino de Jesus ali já. E Jesus falou, calma, vai vir um que vai encher vocês, não para vocês ficar parados, para fazer a expansão da minha igreja, porque eu vou preparar lugar para levar esses que estão sendo aí conquistados. Então, o que eu vejo, irmãos, que o Espírito Santo ele tem essa funcionalidade de preparar a igreja, encher a igreja para ser testemunha. E ele é muito sábio, irmão, que ele estabelece os limites de atuação. Ele começa local, regional, nacional e mundial. Então, Jesus ali estabelece aonde, para não deixar dúvida, né? Porque os judeus, aqueles judeus que estavam convertidos, e aquele povo que estava ali, eles tinham só
uma visão mais localizada, mais dali perto deles, né? Não tinha uma visão de expansão. Amém. Jesus falou, não, vai vir um que vai encher vocês, coisa que nunca houve sobre a face da terra, para vocês ir e testemunhar de mim. Amém. De expansão do reino. É o que o senhor está falando, apóstolo. Glória a Deus. Nesses últimos dias, o senhor está falando que a igreja tem que sair, tem que ir para... Sal fora do saleiro, exatamente. A igreja fora das quatro paredes. Então, Atos dos Apóstolos é uma explosão por causa disso. Ele tem essa finalidade. O bispo Palarino foi muito feliz quando ele disse que o Espírito Santo desceu para nos fazer testemunhas. Amém. Dos feitos do Mestre. Amém. Vamos adotar o seguinte, qualquer um dos pastores que quiserem falar, levante a mãozinha, o microfone vai para vocês, a luz que você teve, a revelação que você teve, o que veio no teu espírito, tá bom? Ok? Vamos fazer de forma compartilhada. Antes de fazer isso, eu quero apenas chamar a atenção para essa palavra, poder. Porque eu perguntei, quem já recebeu poder? Está em nós. Essa palavra poder aqui no grego é dunamis. Dessa palavra dunamis deriva-se dínamo, dinamite, dinâmico. Dinamite é explosivo. Então, dunamis é um poder explosivo. Está em nós. Não tem coração duro. Não tem tradição. Não tem pecado que suporta, que aguenta. Quando o poder dunamis é liberado numa canção ungida, numa mensagem, por menor que seja, né, num folheto, a mensagem impressa, é um poder extraordinário, que ela pode ser colocada na antessala de um médico, de um dentista, de um escritório de advocacia, e debaixo da unção, que alguém está orando, intercedendo, aquela palavra na literatura vivificada, vai resultar em conversão. Você falando, testemunhando, o poder explosivo. É o dunamis, que está aqui, ó, recebereis dunamis, poder explosivo, ao descer sobre vós o Espírito. Então ele já desceu, ele não vai descer. Ele está em nós, está em você, pastor, pastor, em qualquer lugar do Brasil. É só falar, nosso papel é falar. E o poder explosivo do Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, vai atuar. É a famosa e bíblica parceria com o Espírito. Amém? Levante a mão aí, quem quiser mais falar. Glória a Deus. Então vamos avançar, já que os irmãos não querem. Vamos no verso seguinte, não querem por enquanto, né? Eu quero ouvir os irmãos, hein? Tá bom? Fica à vontade, viu, irmãos? Esqueça que está gravando. Nós estamos na sala da sua casa, tá certo? Amém? Viu, pastor Flávio? Desperte aí, viu? Amém? Pastor Nelo, Fábio, vamos lá, hein? Xavier, Eric, vamos nós. Olha lá, o verso seguinte é o de número 9. Dita estas palavras, do contexto anterior, foi Jesus, olha que coisa linda, gloriosa, maravilhosa, elevado às alturas, à vista deles. Jesus começou a flutuar. Na medida que ele falava, olha o que diz o texto, eles olhando para Jesus, de repente ele começa a flutuar. Ele foi subindo, 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 e eles vendo. E foi subindo, 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 subindo. E uma nuvem o recebeu e o elevou de volta para junto do Pai. Irmãos, isso é tremendo. Depois de 33 anos na terra, cumpriu a missão de buscar e salvar os perdidos, consumou a obra da redenção, agora num corpo glorioso, com marcas de cravos nas mãos, nos pés, no lado, ele volta vitorioso para casa. Nosso Pai. E eles contemplam Jesus subindo, sendo elevado. E quando eles abaixam os olhos, eles deparam com o quê?
Na leitura você percebe 2 anjos que faz uma pergunta: varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? Está escrito aí. Este mesmo, não é outro diferente não. Este mesmo Jesus que vistes subir, o vereis descer. É mais uma das promessas da segunda vinda. Então esse texto aqui é fantástico. Então Jesus, hoje, no corpo glorificado, ele está onde? À direita do Pai, assentado, exercendo o ministério de sumo sacerdote da nossa confissão. Quando a gente fala Jesus está aqui, não é no corpo glorificado, é na pessoa do Espírito Santo. Vocês creem assim? Acredita assim ou não? É por isso que a gente precisa honrar o Espírito Santo como Deus, porque ele é igual ao Pai, ao Filho, né? Jesus diz que enviaria o Espírito, outro Consolador. E esse outro aí, no original, fala da mesma espécie, não é de espécie diferente. Então Jesus está na terra, está na igreja, na pessoa do Espírito. Porque aqui no corpo ele voltou e assentou à direita do Pai. Mas enviou o Espírito como seu único substituto, irmãos. Por isso que eu gosto de pregar. Espírito Santo não é energia. Espírito Santo não é uma força cósmica. Espírito Santo não é uma emanação do Pai. É uma pessoa. Sabemos disso, mas nunca é demais refrescar a nossa memória. Que parece que tem uns que esquecem que ele é pessoa, né? Não relaciona com ele, não fala com ele, não para ouvi-lo. Ele é uma pessoa. Para existir uma pessoa, são 3 elementos, não é? Intelecto, vontade e emoções. Nós somos pessoas humanas porque nós temos esses 3 elementos: mente, emoções e vontade. O Espírito Santo tem os 3 elementos. Eu amo. Quem ama o Espírito Santo aí? Você de casa ama o Espírito Santo? Desenvolva parceria com ele. Vamos lá. Alguém de vocês agora vai falar o verso seguinte. Vamos lá. 1, 2, 3. Já que vocês não se pronunciam, o Nelo fala. É você, Nelo. Glória a Deus. Eu vou nominar os irmãos agora, fica mais prático. Depois o pastor Fábio. Versículo 10. Depois a pastora Alessandra. Estando com os olhos... É o 10, não é isso? Estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. O apóstolo citou, né, que esses homens seriam anjos. Agora, o que me chama a atenção aqui, apóstolo, que se você olhar a feição de um anjo na Bíblia, o homem natural não consegue entender, pode até morrer. Né? Porque tem anjo que tem 7 asas. Tem anjos que é uma bola cheia de olhos. Não é isso? Apocalipse com cabeça de tantas referências. Então eu creio aqui que ao receber o Espírito Santo, quem viu Jesus sendo levado, já tinha mudado aqui a personalidade deles como homem, a visão espiritual como igreja, amém, e a visão espiritual de sabedoria em conhecer. Por isso que a Bíblia diz, conheça o teu Deus e prossiga em conhecer. amém. Porque se nós, no homem natural, olharmos e ver afeições que a Bíblia relata sobre anjos, nós não entenderíamos quem eram aqueles homens que estavam falando. Eu acho que tem alguma coisa... Ali diz que é homem. Mas se vocês olharem e a gente ler a Bíblia e olhar algumas características de anjos... É anjo. Que é anjos. Sim, sim. Que veio em forma de homens para eles entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque eu creio, sim, apóstolo, que
Nós, natural, nós vamos entender o que é natural. O homem na terra como natural vai entender o que é natural. Agora, quando ele entra no nível espiritual, aí tem que Deus abrir os olhos dele para ele ver o que é espiritual de uma forma que ele vai entender o que é espiritual. Amém. Porque Deus não é Deus de confusão. Maravilha, tá vendo, Obrigado. irmão? Não pode ficar em silêncio, tem que abrir a boquinha e falar o que está no coração. Coisa boa. Hã? Antes do pastor Fábio, aproveitando o que o pastor Nelo está dizendo ali, é como os anjos que foram visitar Ló. Chegaram em forma de varão, mas eram transvestido de homens. Teofania, isto. Né? Então vieram na forma de homens para que pudessem ser recebidos, né? Sem esse pavor todo, né, que o Nelo tentou passar ali para nós, porque ver um anjo na forma original é meio apavorante, né? Como eles são descritos, né, aqueles que tiveram a oportunidade de ver, né? Talvez até na nossa cultura alguns até confundam com demônios, viu? Porque são bem complexos. Então, irmãos, aí abre também um outro tema, claro que a gente não vai debater isso agora, sobre o ministério dos anjos, né? A existência dos anjos, miríades e miríades deles. A palavra anjo é mensageiro, né? Estão espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. Já pensou que privilégio? Exército de anjo a serviço da igreja. Então é muito precioso. Mas a angelologia a gente vai falar outro dia, né? Vamos lá, pastor Fábio, o que chama a sua atenção aí no verso seguinte? No verso 11, o que me chama a atenção, apóstolo, está escrito assim, ó: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E aqui vem essa promessa da volta dele, essa promessa da maneira que vocês estão vendo, se preparem, porque ele vai voltar. Ele falou, foi falado antes do poder do Espírito, né? Recebereis o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Aparecem esses varões e dão essa notícia. Por que estáis aí atônitos, olhando para o céu? Da mesma maneira que vocês viram subir, vocês o verão voltando. E o interessante é que logo mais, eles depois que ouvem essa palavra, né, apóstolo, eles voltam, se encontram com os demais, e diz a palavra, termina aqui o versículo, que eles perseveram, aguardando nessa promessa, nessa palavra que foi dada pelos anjos. Anjos são espíritos ministradores. Maravilha. E foi uma palavra poderosa que eles receberam dos anjos de Deus. Maravilha, pastor Fábio. Só um minutinho, depois você, o pastor Sentique, depois a pastora. Olha, o pastor Fábio destacou ali, como os anjos disseram, do mesmo modo que o viste subir, vereis descer. Aí não se trata do arrebatamento. O arrebatamento vai ser invisível, né? O arrebatamento é invisível para o mundo. Levou. A segunda vinda vai se dar 7 anos depois. 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto o pau quebra aqui na terra. A grande tribulação. O império do anticristo. Mas depois dos 7 anos de bodas do Cordeiro, então nós desceremos com ele, com seus anjos e com os milhões de salvos de todas as épocas. Por isso que o anjo diz, do modo que viste subir, o vereis descer. Então a segunda vinda será visível. E vai ser no momento do maior sufoco de Israel. Momento da Armagedon. E aí Jesus vai intervir, vai amarrar o diabo por 1000 anos, e a espada que sai da boca dele, quer dizer, a palavra, destruirá o anticristo. Então é um assunto que eu amo também, escatologia, viu? Então isso aí chamou a atenção. O contexto é esse. Eles perguntam, quando será estabelecido o teu reino? Não é? Então, o contexto não é do arrebatamento, é do estabelecimento do reino do Messias
em Israel. Então, por isso, todo olho verá quando ele vier para estabelecer o reino do Messias e não a volta para o arrebatamento da igreja. Maravilha, pastor Santiago. Apóstolo, nesse versículo que o pastor Fábio leu, há um fechamento de parte de um ciclo. Se nós vemos, a Bíblia ela é muito perfeita e a obra de Deus é muito perfeita. Se nós notarmos, quando Jesus estava para vir a esse mundo, o anjo foi anunciar para Maria que viria o Senhor, o Salvador. Então, o anjo, como mensageiro, veio fazer a mensagem que o Senhor designou para ele. Então, Jesus veio a esse mundo sobre anunciação. É coisa tão fantástica, irmão. O ciclo se fez, Jesus vai, morre, os anjos aparecem. Agora vem o anjo cumprir o fechamento de parte de um ciclo. Aí o anjo vem fazer a escolta de Jesus para os céus, assim como ele anunciou a vinda dele, agora os anjos vêm fazer a escolta. 2 anjos fazer a escolta para os céus. E agora eles fazem a anunciação. Por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele vai descer. E nós vamos estar junto com ele. Olha, irmão, que coisa fantástica. O ciclo se fechando. Deus, a Bíblia ela é muito perfeita. Aquele que começou anunciando a chegada aqui, agora vem buscá-lo para levar e faz a coisa tão fantástica. A obra de Deus é perfeita. Então, Deus aí usa os anjos como mensageiro, coisa maravilhosa. Pastora Alessandra, prossegue, por favor. Versículo 12. Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então, esse versículo aqui, o que chama a atenção é a marcação do lugar, né? Determinados lugares na Bíblia são marcados. Ele escolheu lugares e marcou esses lugares. Então, ele subiu no Monte das Oliveiras e, na segunda vinda, ele também vai descer no Monte das Oliveiras. Amém. Então, nada foi por um acaso, né? Ele poderia ter sido assunto ao céu em qualquer outro lugar ali, de Jerusalém, ou das redondezas, ou de qualquer cidade por onde ele passou, por onde ele ensinou, até na cidade natal dele, né, Nazaré, ou né, Belém, melhor dizendo, né, ou na cidade onde ele foi criado, que é Nazaré, enfim, em lugares onde ele atuou mais, mas ele levou eles ali meio que para fora da cidade, para o monte, para marcar bem isso. Ó, vai ser nesse lugar aqui que vocês viram ele subir, ele vai descer aqui também. Amém. Glória a Deus. O verso 14, então, irmãos, para a gente fechar. Oi? Não, faz sentido. Ah, sim. Da palavra da pastora Alessandra, quando a coisa estiver apertada, né, para Israel, Jesus está dizendo, vocês correm para cá, porque é aqui que eu vou chegar. Já marcou lugar para o pessoal ficar esperando ele quando não tiver mais uma saída para o povo de Israel. É aqui, hein? Vem para cá. Vai descer no Monte das Oliveiras, né? Vai colocar os pés, um monte vai fender, vai abrir. É uma coisa extraordinária. Pastor Gilvan. Dentro deste versículo ainda, que me chama a atenção aqui... Qual? O 13? O 13. Exatamente o 13. E nós temos aqui a relação do nome dos apóstolos. Todos eles tinham as suas missões, as suas funções, mas nem todos se destacaram como nós sabemos, Pedro, Tiago, João. Então, hoje, a realidade, os servos de Deus, principalmente os obreiros da obra do Senhor, eu entendo que eles precisam conscientizar do compromisso, da responsabilidade, do chamado. Amém. E deixar que Deus faça a obra. Por quê? Nós sabemos que numa obra, né, uma construção civil, envolve dezenas de profissionais. E é lógico, cada um se destaca mais do que o outro. E, às vezes, o obreiro, a obreira, até mesmo o pastor, ele deixa se levar pelo espírito de inferioridade, achando que não tem chamado, achando que é imprestável na obra do Senhor, quando, na realidade, se ele tem consciência e Deus o chamou,
ele procura descobrir qual é o chamado, qual é a função. E Deus vai usar ele ali. Porque dentro da obra de Deus, desde o irmão, o zelador da igreja, até o apóstolo, diante de Deus, estamos no mesmo nível, estamos no mesmo patamar. Para a sociedade, não. Para o mundo, não. Mas diante de Deus, estamos ali. Amém. Por isto se dá o nome de uma obra. Então, dentro do verso 13, eu observo que muitos nomes aqui foram destacados, foram manchetes. Mas tem nomes aqui, só foi revelado aqui. E nós não sabemos o resto. Então, mas eu todos creio foram assim. úteis, né? No seu dom, no seu talento, cada um Exatamente. operando numa área. Fazer né? o melhor. Exatamente. Todos os membros do corpo são úteis. Até aqueles, o apóstolo Paulo coloca lá, né? Aqueles que são considerados até mais indecorosos, são insubstituíveis. Uma falangeta, né? Ó, falange, falanginha, falangeta. Se cortar aqui, vai fazer falta, não é? Todos nós somos úteis, todos nós somos importantes no projeto de Deus, na construção do edifício de pedras vivas, no nome de Jesus. Isso aí. Muito bem, Gilvan, realmente, alguns aqui tiveram muito destaque, porque tinha muitos dons, dom da palavra, dons de cura, de milagre, outros ficaram no anonimato, mas prestaram um relevante serviço ao reino de Deus. Sempre vai ter aqueles que realmente, que devido aos dons que recebe, o chamado que recebe, tem uma projeção. E aí tem que ter cuidado para não entrar vaidade, para ele não fazer autopromoção, para ele não buscar os holofotes, deixar que Deus seja Deus na sua vida e cada um cumprir o seu chamado, né? Seu chamado. Pastor. Bom dia, paz a todos. Relatando também sobre esse versículo 13, no início aí, eu achei interessante, que diz assim: e entrando, subiram o cenáculo onde permaneciam. Então, aqui a gente entende o quê? Que eles dão ouvido à voz de Jesus e permanecem. Não sabia por quanto tempo, mas a prioridade deles aqui era buscar a Deus, era estar preparado, era estar aguardando a descida do Espírito Santo. Então, eles aqui não estão com Jesus, Jesus foi, mas eles permanecem na palavra de Jesus. Amém. Buscar primeiro, busquem primeiro, estejam ali. Eu me lembro, apóstolo e demais irmãos, quando no início da minha conversão, eu tive algumas dificuldades em relação ao meu pai, que não era cristão, bebia, né, era um super pai protetor, mas tinha esse problema e aversão a crente. E, de repente, minha mãe se converte, eu me converto, aí o pau quebrou. Então, ele chegou, certa ocasião, dizer assim, eu estava me arrumando para ir para a igreja de Afogados, num domingo, e ele tinha tomado umas. E ele falou, você vai para onde? Eu vou para a igreja, velho. Estou indo para a igreja. Você não vai para a igreja. Pai, eu vou para a igreja. E ele disse assim, se você for para a igreja, você não entra mais aqui dentro de casa. Aí, meu Deus, aí o negócio ficou feio. Aí eu pensei, repensei, eu não, vou para a igreja. E fui para a igreja. Fui para a igreja de Afogado, assisti o culto abençoado, o bispo Palarone pregando. E quando eu voltava lá para 11 horas, chegava em casa, era de ônibus, lá para 11 horas da noite. Entrei na ponta do pé, em silêncio, tinha a chave de casa. Abri a porta do quarto, eu não fui comer, não fui no banheiro, fui direto para a cama. Porque eu pensei, não, se ele acordar e me ver dormindo, ele não vai ter coragem de me tirar de casa. E deu certo, graças a Deus. No outro dia não lembrou. Ele não me tirou de casa. Mas outra ocasião, eu sempre estava na igreja, ele falou, olha, tem coisa para fazer tal. Pai, eu vou fazer quando eu chegar, eu estou indo para a igreja. Então ele disse, meu filho, primeiro a obrigação, depois a devoção. Aí, só que para a gente não funciona, né, bem nessa ordem.
primeiro a devoção, Primeira depois devoção, a obrigação. buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas É serão... a mente natural, né, irmão, que não Exatamente, entende. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, antes do nosso trabalho, da nossa tarefa, o que nós estamos fazendo? O devocional. Estamos aqui buscando a Deus para que o nosso dia seja abençoado, para que o Espírito Santo tome a direção. Então, ele não entendia isso. Então, é interessante aqui que eles buscaram, eles não foram trabalhar, que muitos trabalhavam aqui. Né? Aqui, Jesus não chamou vadio, chamou homens que tinham responsabilidade, que tinham trabalho. Então, eles tinham as suas funções, mas aqueles 10 dias, eles ficaram atentos, eles ficaram buscando ao Senhor. Amém. Para que a promessa de Deus pudesse se cumprir na vida deles. Maravilha. Pastores que não falaram hoje, irmãs que não falaram hoje, vão falar amanhã, depois da manhã. Amém? Nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, vamos ouvir as irmãs, todo mundo. Deus usa cada um de vocês, tá bom? Para fechar, só o 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, viu? Ela era de oração, ela era pentecostal, ela era uma santa de Deus, né? Só não era mãe de Deus, nem medianeira, como os católicos romanos ensinam, mas ela era uma santa mulher, por isso foi escolhida, e era de oração. E os irmãos biológicos de Jesus estavam também. Aqueles que não acreditavam nele, lá no começo do ministério dele, 3 anos e meio atrás, agora estavam orando. E Jesus havia aparecido para Tiago, irmão dele, né? Ressurreto. Agora, outra coisa aqui no 14, irmãos, por que só 120 foram para o cenáculo? Os apóstolos, esses que são mencionados, e um grupo de aproximadamente 120, que lá ficaram 10 dias. Eu sempre costumo dizer que foi o culto mais longo. 10 dias fechados no cenáculo, na expectativa da chegada do Espírito Santo. No 40º dia, após a ressurreição, Jesus deu a ordem. E só no 50º, cumprindo o dia de Pentecostes, o Espírito veio. Então, o culto durou 10 dias. Né? É uma análise interessante. Tem gente que quando passa de 2 horas já fica olhando no relógio, já fica levantando para ir embora. A gente sabe das obrigações e das distâncias, né? Não quer dizer com isso que a gente vai ser desorganizado, mas tem horas e momentos, como esse que vai vir, dia 15, que a gente vai esquecer o relógio em casa e vai vir para se lançar diante de Deus e ter um dia inteiro, né? Para se dedicar, para ouvir, para se dar ao Senhor e receber dele. Então, aqui a gente aprende a fome, a sede, a unanimidade do grupo. Queremos o Espírito Santo, queremos, ele vai chegar, é o substituto de Cristo. Eu fico imaginando, Palarone, a expectativa que eles tinham, que Jesus havia dito assim, convém que eu vá. Que Jesus estava dizendo entre linhas, é melhor para vocês que eu vá. Eles ficaram tristes quando Jesus disse que voltaria, que ia embora, que partiria para junto do Pai. Jesus falou, não fique triste, é melhor para vocês. Mas como assim melhor? Jesus em pessoa com eles, e ele está dizendo, é melhor para vocês, a vantagem para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por que seria melhor? Você já parou para refletir? Jesus está limitado no corpo. Se ele estivesse em Jerusalém, ele não estaria em Belém. Se ele estivesse em Belém, ele não estaria em Jericó. O Espírito Santo viria e veio e se multiplicou em cada um de nós. Tem uma analogia que eu faço, só para encerrar, dentro disso, que se Jesus vivesse hoje, pensa em Jesus vivo, lá na Galileia, hoje, dia 3 de novembro de 2022,
e eu e você precisasse ter 5 minutos com ele, o que a gente teria que fazer? Pegar um voo internacional, ir para Tel Aviv, capital de Israel, desembarcar, pegar um Uber ou um táxi, viajar 180 a 200 quilômetros lá para Galileia. Chegando lá, teria milhares ou talvez milhões tentando o mesmo, um tempinho com ele, uma falinha com ele, um toque nele, seria impossível. Então, por isso que Jesus diz, é melhor para vocês que eu vá, no corpo físico, que se eu não for, o Espírito não virá. E o Espírito vindo, ele revela a minha presença. Ele é o meu substituto, ele vai morar em vocês. Você não tem que viajar para Galileia, coisa nenhuma. Ah, irmãos, isso não enche a gente. Essa expressão de Jesus é muito poderosa, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, é melhor para vocês. Então, a expectativa de 10 dias de oração é função disso. A expectativa, o substituto dele, o Deus Espírito Santo. O que eles imaginavam? Como é que seria? Então, Jesus subiu, o Espírito desceu. Os 2 fatos históricos bíblicos do Novo Testamento mais poderosos. Jesus sobe, o Espírito desce. E a continuidade, mais de 2000 anos, ele está atuando aqui. Nós somos resultado da atuação dele. Eita! Dá vontade de continuar, mas vamos parar agora. Amanhã, você que está acompanhando aí na gravação, amanhã nós vamos prosseguir estudando, compartilhando com os irmãos Atos dos Apóstolos. Amanhã, a partir do verso 15, a escolha de Matias. Por que Matias foi escolhido no lugar de Judas? Tem uma mensagem de liderança aí muito forte. Um abraço para os irmãos, bom trabalho para nós. Vamos tomar um café. Dá um abraço em cada um aí. Você em casa também, dá um abraço aí, dá um cheirinho aí no irmão, na irmã. Tá bom? Um dia abençoado. Vamos nós, em nome de Jesus. Meu bispo, um dia abençoado para você, viu? Vamos trabalhar muito aqui hoje. Para você também. Deus abençoe.